Chegamos na nossa aula de número 3. A partir de agora nós vamos estudar os benefícios da Previdência Social, ou alguns deles, tá bem? Vamos iniciar a nossa aula? Vamos ao quadro. Benefícios previdenciários. O primeiro deles que eu trago para você é a aposentadoria voluntária, também chamada de aposentadoria programada. Essa aposentadoria era aquela anteriormente conhecida, chamada de aposentadoria por idade. A partir da chamada reforma previdenciária, entenderam chamá-la dessa forma. Tá? Por quê? Porque a aposentadoria voluntária e programada, ela junta aqui duas situações, idade como contribuições, como já era, aliás, dessa maneira, mas mesmo assim, anteriormente era chamada de aposentadoria por idade. Coloco aqui duas classes de trabalhadores. E é bom lembrar que o que eu estou trazendo aqui vale tão somente para aqueles que ingressaram no regime geral de previdência social a partir daquela emenda, emenda 103 de 2019, que reformou em muito a Previdência Social. Para os demais, aqueles que já tinham direito adquirido ou que já estavam no sistema, deve ter aí um período de transição, teria que se analisar caso a caso. Entenda você que isto aqui, ou seja, o nosso estudo é dirigido para aqueles que adentraram ao sistema a partir do momento da reforma previdenciária, ou seja, da emenda constitucional 103 de 2019. Perfeito? Feito isso, vamos voltar ao quadro para que eu mostre a você essas duas classes de trabalhadores. Para os trabalhadores urbanos do sexo masculino, aos 65 anos, e do sexo feminino aos 62 anos, eles já teriam, digamos assim, a possibilidade de requerer a sua aposentadoria. Mas calma aí, porque ainda falta alguma informação. E a segunda classe, dos trabalhadores especiais. Anteriormente era chamado só de trabalhadores rurais. Mas aqui, ó, os trabalhadores de agricultura familiar, o pescador artesanal, o indígena também, aos 60 anos para os homens e aos 55 anos para as mulheres. Em relação à carência, isso aqui é de vital importância, meu caro. Por quê? Porque atrelado a essas idades que nós vimos acima, necessário se faz um determinado número de contribuições. Para o trabalhador urbano do sexo masculino, 240 contribuições. Para o trabalhador urbano do sexo feminino, 180. E para os trabalhadores especiais, também 180. Mas é importante fixarmos aqui em número de contribuições, porque seria muito fácil pegarmos, por exemplo, 240 contribuições e dividirmos por 12 para encontrarmos o quê? 20 anos. Eu não posso falar em 20 anos, propriamente dito, por quê? Porque essas contribuições elas podem ser ininterruptas. O trabalhador contribuiu por 2 meses e falhou outros 2. Ele precisaria contribuir nesses 2 que está faltando? Não necessariamente. Ele pode continuar, sendo que a soma de todas as contribuições deva dar, no mínimo, 240. Como também 180 para as mulheres e 180 para os trabalhadores especiais. Perfeito? Vamos a mais um dos benefícios. Vamos à tela, voltamos. Aposentadoria por idade da pessoa deficiente. Veja, aqui por idade da pessoa deficiente. Depois nós vamos verificar em relação ao número de contribuições em outro momento. Trabalhadores urbanos do sexo masculino aos 60 anos e do sexo feminino aos 55 anos. A carência aqui é de 180. Note você que é exatamente igual aos dos trabalhadores especiais. Não é verdade? Para os homens, 60 anos, para as mulheres, 55, com o mesmo número de contribuições de carência, 180 meses trabalhados.
Muito tranquilo, não é? Mais uma, vamos lá. Temos muitos benefícios a tratar ao longo de nossa disciplina. Aposentadoria por incapacidade permanente. Essa também mudou de nome. Era conhecida aposentadoria por invalidez. Muito bem. Benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou por acidente, porque é dessa forma que se perde a capacidade laboral, não é verdade? Por doença ou por acidente. Foram considerados pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Importante realçar aqui a necessidade de perícia médica, que pode ser realizada a qualquer momento, com exceção dos maiores de 60 anos de idade e maiores de 55, com mais de 15 anos de benefício por incapacidade. Então, só para que fique mais realçado aqui, a perícia ou para a perícia pode ser chamado esse aposentado a qualquer momento, excetuando-se aqueles que têm mais de 60 anos. Esses não vão mais ser chamados. Como também aqueles que têm mais de 55 e tenham mais de 15 anos recebendo esse benefício. Esses também não serão chamados para a perícia. Muito bem? Muito tranquilo? Agora, em relação à carência, será que tem alguma carência para esse tipo de aposentadoria? Por doença ou por acidente? Vamos ver, vamos ao quadro. Requisitos. Carência no caso de doença. Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência Social por, no mínimo, 12 meses. Já no caso de acidente, não precisa ter contribuído em nada. A única exigência é que ele tenha a condição de segurado, ou seja, esteja inscrito na Previdência. Então, para a doença, um mínimo de 12 meses, e é claro, essa doença não pode ser já prévia, ou seja, o trabalhador já tinha essa doença. Não, ela tem que ter sido adquirida depois que ele tenha começado a trabalhar ou a contribuir propriamente dito. E no caso de acidente, não é necessário nenhuma contribuição, tá bem? Vamos à tela para mais um dos benefícios. Aposentadoria por tempo de contribuição. Eu trago essa aposentadoria, por mais que ela propriamente dita já não exista para aqueles que adentrarem ao sistema depois da reforma da Previdência, mas aqui sim, para aqueles que já adquiriram o direito e não requereram a sua aposentadoria, ou também para aqueles que estejam em determinada situação de transição. Ainda tem essa possibilidade. E qual é essa possibilidade? Você dê uma olhadinha boa lá no decreto 3048 de 99, especialmente nesse artigo e inciso. E por quê? Porque aqui traz a possibilidade do segurado poder eliminar o fator previdenciário. Aí você, fator previdenciário, professor, o que é isso? Calma. O fator previdenciário, e é bom você dar uma olhadinha também nesse decreto, porque você vai encontrar lá, é uma fórmula matemática desse tamanho, assim, maior um pouquinho. É chato demais esse fator previdenciário. Com uma série de situações ali subjetivas, que, a depender da situação, faz com que esse salário de benefício diminua, e às vezes diminua muito. Se o segurado estiver em uma dessas condições que nós vamos passar agora, ele pode deixar de lado esse fator previdenciário e, no mais das vezes, aumentar o seu salário de benefícios. Como que funciona isso? Vamos ver, vamos voltar à tela. Assim, a partir de 18 de junho de 2005 até 30 de dezembro de 2018, o segurado tem que ter o quê? Ele tem que somar, na realidade, e esse resultado tem que ser igual ou superior a 95 pontos, se homem,
observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de 35 anos. E o que é isso na realidade? Ele tem que somar o quê? Tempo de contribuição com idade. Na letra A aqui, para o homem, ele tem que ter um mínimo de 35 anos. Para que ele some e dê pelo menos 95 pontos, quanto ele terá que somar a 35? 60. 60 mais 35? 95. Perfeito. Então, para que nesse caso, ou seja, de 18 de junho de 2015 a 30 de dezembro de 2018, se ele adquiriu o seu direito dentro dessa faixa de datas ali, ele terá que comprovar no mínimo 95 pontos. Se ele contribuiu só 35 contribuições, ele terá então que ter pelo menos 60 anos. Não adianta ele ter, por exemplo, 65 anos e ter contribuído tão somente por 30 anos. A soma será igual, 95 pontos, mas não dá. Por quê? Porque aqui há uma contribuição mínima de 35 anos, como também é no caso da mulher, que nós vimos na linha B. E tem mais uma condição, vamos voltar à tela. Se ele se encaixar aqui, de 31 de dezembro de 2018 até 13 de novembro de 2019, igual ou superior a 96 pontos, se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Aumentou um ponto, mas o mínimo continua a mesma coisa. E para a mulher? Para a mulher, igual ou superior a 86 pontos, observando também o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ou seja, mudou a faixa a partir de dezembro de 2018 até novembro de 2019 e aumentou um ponto. Então talvez ele tenha contribuído um pouco mais e tenha passado de um ano, foi para 96, ele pode muito bem se encaixar aqui e somar esses 96 pontos. Mas é muito importante refletir sobre isso, por quê? Porque se ele tiver essa condição, ele que faça uso dessa possibilidade ainda existente, para aqueles que já adquiriram direito ou estão em determinada situação de transição. Por quê? Volto a insistir, se ele deixar de lado, jogar no lixo, vamos chamar assim, o tal do fator previdenciário, a ele só fará bem, só trará uma tranquilidade maior. E por quê? Simplesmente porque o seu salário de benefício será aumentado. Dentro daquela fórmula que nós falamos, que existem situações ali bem subjetivas, ele vai encontrar, por exemplo, qual que é a expectativa de vida dele, não é? Por quê? Porque vão encontrar assim, ele tem, por exemplo, 60 anos de idade hoje, não é? Qual que é a expectativa de vida do homem brasileiro hoje? Existe uma tabela para isso, 73, 74 anos, etc. Então vai se colocar esse valor ali. E a depender da situação, na conta total, ou seja, no seu resultado, vai se encontrar um resultado não favorável a esse segurado. Então é muito importante refletir sobre isso e fazer de tudo, todo possível, dentro da lei, é claro, para que esse fator previdenciário não seja utilizado. Existe uma verdadeira guerra legal para que, e principalmente para aqueles que defendem o lado social de toda a população, que não exista mais esse fator previdenciário. Por quê? Porque só causa dano aos segurados. Mas o Estado, o governo principalmente, ele tem que refletir sobre o seu caixa. Nós sabemos que a Previdência Social está sem dinheiro há décadas. E a depender dos valores que tenha que se contribuir, ela vai afundar, talvez não tenha dinheiro para mais ninguém. Então, essa dicotomia entre Estado e segurados e sociedade de maneira geral,
existe, existirá e durante um bom tempo, especialmente em relação à retirada ou não do fator previdenciário para todo mundo.